Quando eu era criança, eu tinha na minha mente uma visão muito clara de que com os meus 30 anos eu já ia ter a minha casa própria, eu já ia ter um carro, eu já ia ter uma estabilidade financeira, um bom dinheiro guardado, que eu teria praticamente a minha vida resolvida. Só que eu tô de fato chegando nos meus 30 anos e eu descobri que essa realidade que a gente tinha, né, na infância, ela é completamente diferente, ela se materializou, desculpa, é completamente diferente. Então hoje eu quero falar um pouco sobre uma sensação que eu tenho vendo as outras pessoas que têm já seus carros, seus apartamentos, que já estão ganhando um salário grande, assim, um salário maior que o meu, né? Eu vim falar um pouco sobre essa sensação de que eu não sei se só sou apenas eu que sinto, mas uma sensação de atraso, de que eu tô ficando para trás, entre aspas, porque eu vejo já um pessoal de 20 anos com. Eu não tenho carro, mas com carro, com apartamento, com casa. E eu hoje tô com 29, faço final do ano 30 e eu tô agora me planejando para começar a construir minha casa. Então eu queria falar um pouco sobre isso e eu queria deixar um disclaimer, linkar ao vídeo que eu fiz ontem, que é sobre o, os aplicativos, enfim, eu vou deixar no card aqui em cima, que fala um pouco sobre isso. E eu acho que isso é um grande, um grande fator de atraso que as pessoas menos organizadas financeiramente têm, né? Porque eu vejo que muitas vezes são essas pequenas coisas, por exemplo, compras por impulso que a gente faz, ou enfim, aplicativos que a gente tem e paga mensalmente que, que fazem com que a gente esteja em tese atrasado. Logicamente, tudo ficou mais difícil, o preço dos imóveis vem subindo ano a ano, os carros, veículos, motos tiveram uma valorização absurda desde a pandemia, mas eu acredito que isso é algo do macro. Isso não depende da gente, infelizmente. A gente não tem como precificar isso. Então, se a gente quer de fato ter algo, né? Se a gente sonha em ter uma casa própria, ou se a gente sonha em ter um bom patrimônio investido, por exemplo, para poder viver a vida de fato, ou sonha em ter um carro, uma moto legal ali, eu acho que a gente, ao invés de se apoiar nessas desculpas, nesse macro que acontece, eu acho que a gente tem que correr atrás e tentar resolver essas coisas, esses gastos por impulso que a gente tem. Porque eu vejo por mim mesmo. Eu sou um cara que, com 29 anos, eu comecei a investir fazem 6 anos. E eu já consegui acumular um patrimônio, assim, razoavelmente legal. Que há 7 anos atrás eu nunca imaginaria que eu ia ter. Na infância eu imaginava, 7 anos atrás não. Porque depois que eu comecei a trabalhar, que eu vi como que funcionava o dinheiro e o consumismo num contexto geral, eu vi que não seria tão fácil quanto eu imaginava lá atrás, certo? E aí eu eu vejo que se eu tivesse o pensamento que eu tenho hoje, com os meus 29 anos, de investir o meu dinheiro, investir seja no que for, tá? Não tô falando pra tu se jogar em mercados de risco, mas só o fato de tu guardar numa caixinha do Nubank, algo nesse sentido. Se eu tivesse feito isso desde que eu comecei a trabalhar, não necessariamente num banco, porque eu era de menor na época, mas, enfim, pelo menos juntar um dinheirinho num cofrinho que fosse, hoje eu estaria muito, muito melhor, estruturado. Por isso que eu falo do vídeo que eu postei ontem. Eu linko ao vídeo que eu postei ontem, porque eu sempre
principalmente quando eu comecei a trabalhar, eu vim de uma realidade muito, eu não a gente não passava fome, mas a gente não tinha acesso a o que eu tenho hoje, por exemplo, a um computador, a um celular bom, era tudo muito difícil, né. Então, eu vejo que se eu tivesse tido esse pensamento e não tivesse ido tanto pro lado do consumismo naquela época, hoje eu estaria bem melhor estruturado do que eu estou hoje. Eu estaria bem mais próximo daquela imaginação que eu tive quando eu era criança, do que eu tô hoje. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava, sei lá, R$ 200, comecei ganhando R$ 200, eu comecei a trabalhar com 14. R$ 200 e eu achava que aquilo era muito dinheiro, muito dinheiro. E aí eu, tipo, não tinha um computador, eu ia nas lan houses de final de semana e eu gastava, tipo, 25% do meu salário numa tarde. E eu não gastava com isso, eu gastava com comidinha que a gente não tinha quando era na infância, quando eu era pequeno, acesso. Então eu ficava 2 horas no computador lá jogando joguinho e comprava um Doritos, comprava uma Coca, comprava um chocolate. Quando via, era 25% do salário. Depois meu salário foi aumentando, né, mas mesmo assim, até 20 ali, que foi a pandemia, que foi a virada de chave na minha vida, que eu vi que se eu não começasse a ter uma gordurinha financeira, eu ia acabar me afundando. Até então, era pegar dinheiro emprestado do meu pai para quitar minhas dívidas, era era viver assim, tipo, uma dívida atrás da outra, parcelando fatura, dando um jeito, pegando dinheiro emprestado, pagando no outro mês. E eu acho que isso, além dessa explosão absurda de preços dos apartamentos e, enfim, dos bens materiais, eu acho que isso dificulta também, apesar desse aumento abrupto dos preços. Porque eu acho que falta um pouco de organização financeira desde os primórdios. Para mim foi assim, eu não posso falar por todos, porque eu sei que eu, querendo ou não, eu tive capacidade de morar com os meus pais até mais tarde, eu não fui pai cedo, não tive nada desses empecilhos na minha vida que atrapalhassem um ganho, uma construção de patrimônio, assim por dizer. Mas se eu tivesse me organizado melhor, talvez hoje eu já estaria com o patrimônio líquido investido que eu tenho hoje, e já estaria hoje talvez com uma casa própria, ou com um apartamento, ou com até mesmo um carro que fosse, né? Quitados, no caso, não em dívidas, não financiado. Então, eu acredito que a gente muitas vezes se escora nessa nesse crescimento desenfreado dos preços, que de fato não é uma coisa benéfica para nós, mas que como a gente não controla, a gente não pode usar isso como muleta para dizer que a gente não consegue, né? Porque em algum momento as oportunidades elas vão aparecer, né? Vai aparecer um apartamento, por exemplo, descontado, um carro abaixo da tabela FIPE, o carro que você quer, uma casa ali que esteja com um valor, assim, acessível. Então, essa oportunidade em algum momento tende a aparecer para todo mundo. Aí só que você vai ter que estar preparado para abraçar essa oportunidade, porque a oportunidade ela não vai chegar na tua porta, sentar numa cadeira e ficar te esperando. Então, além, de da gente ter que vencer esse esse capitalismo desenfreado que sobe, inflaciona o preço de tudo, a inflação já no geral, mais esse crescimento, esse capitalismo absurdo, a gente tem que vencer um pouco o nosso psicológico também e se programar para isso. Porque eu, com 30 anos, eu vejo que eu não me arrependo de praticamente nada que eu fiz, mas disso eu me arrependo. Porque isso me traria muito mais liberdade do que eu tenho hoje. Então, eu gostaria de deixar isso como reflexão e como
talvez um aviso de uma pessoa que já não tá mais com seus 20 anos, para os possíveis espectadores mais novos que eu, que comecem o quanto antes a se organizar, diminuir um pouco esse padrão de vida, viver um degrau a menos, né? Porque isso tudo vai te preparar para as oportunidades que vão vir. Se tu tem um sonho de ter uma casa, de ter um carro, de sair do país, de fazer, seja lá qual for o seu sonho, provavelmente ele vai ter meios financeiros no meio, né? Porque hoje o dinheiro ele rege tudo na nossa vida. Então, eu deixo como um, um alerta, um aviso, uma reflexão de que vocês comecem a se preparar desde cedo para o momento que a oportunidade chegar. Porque se eu pudesse voltar atrás e falar com o meu Matheus de, sei lá, 16 anos, 14 anos, quando eu comecei a trabalhar, eu falaria para pelo menos juntar o mínimo que fosse de dinheiro para e evitar um pouco tanto esse consumismo desenfreado para de fato conseguir chegar o mais próximo possível da estabilidade que eu sonhava quando eu era uma criança, entendeu? Então, eu acho que para isso é hoje, é uma reflexão aí sobre o consumismo, sobre a dificuldade que está sendo pra gente conquistar as coisas hoje em dia. E, e eu quero que, se vocês puderem, vocês usem isso como um norte, um guia, porque as coisas tendem a dificultar cada vez mais. E eu quero ver vocês bem-sucedidos lá na frente. Melhor que eu, se tudo der certo. Beleza, pessoal? Boa noite pra vocês. Um abraço e até a próxima.